gostaria de tratar de uma questão que é recorrente na minha produção literária, né? Que é o gênero da ficção histórico-geográfica. No meu entendimento, é interessante essa estratégia porque ela traz uma certa inquietação, alguma coisa de tempero para o leitor, que é justamente essa dúvida entre aquilo que é ficção e aquilo que é realidade. Eu gostaria de mostrar alguns exemplos, né, que aparecem na minha literatura, nos livros que eu escrevi, né? Por exemplo, o primeiro livro, que foi o romance Asa Grande, né? Logo no início, quando o personagem leva a filha dele para o escritório do jornal no qual ele trabalha, isso acontece lá nos anos 60. Então o que eu fiz? Eu fui atrás de fotografias de salas de jornal daquele período, e eu colecionei 3 salas que eu achei interessantes, né? Imprimi e fiquei perscrutando, buscando os detalhes, né, de cada uma delas para enriquecer o meu imaginário para a produção do cenário que eu queria. E aí, com isso na mão, depois de analisar tudo isso, eu parti para a caneta e escrevi o texto, e foi muito interessante isso. Está lá no início do romance. Outro exemplo é que do meio para o final do romance, o protagonista, que é um repórter, ele resolve fazer uma reportagem com os povos nômades lá na Rússia, né? E aí eu falei, bom, foi que eu optei, né? Daí eu falei, bom, tem que ver para onde vai. E aí teve todo um momento de trabalho onde eu tive que selecionar qual cidade grande que poderia ter lá próximo aos Montes Urais. E aí eu encontrei Ekaterimburgo, aí pesquisei Ekaterimburgo, né? E depois eu tive que ir para uma cidade mais próximo dos nômades, né? Que ficam nessas regiões. Encontrei Molébica, uma cidade pequenininha, né? E que está já bem próxima da região onde os nômades normalmente trabalham e habitam, né? E eu tive que ir atrás dessas informações. E em Ekaterimburgo eu localizei um hotel, né? Que era o Hotel Atrium Palace Hotel. Foi o hotel onde ele foi. Então eu consegui filmagens do hotel e etc. E com essas filmagens eu criei a ambientação toda do protagonista, né? No caso, em frente ao hotel, né, existia um parque, né, que é o Pavlika Morozov, né? Esse parque eu explorei ele pelo Google Earth. Todo esse material foi basicamente na plataforma Google, né, do Google Earth, que eu tinha as informações muito precisas. E aí nesse parque eu percebi que tinham algumas áreas que ele poderia ficar observando, etc. E criei cenas também nesse parque, né? Depois eu fui atrás de uma universidade, porque eu tinha a ideia que o protagonista tinha que encontrar um russo que falasse inglês. Aí eu imaginei que deveria ser um estudante de pós-graduação, um doutorando, etc. E eu descobri que tinha lá na cidade de Ekaterimburgo uma universidade, né? A Universidade Federal dos Urais. E aí eu fui atrás dessas informações, consegui essa informação, então já criei cenas dentro desse universo, né? E lá eu desenvolvi todo um cenário, toda uma narrativa, né? uma trama, né? Importante, que é bem longa, né? Com uma professora. Eu localizo a pessoa que vai me ajudar, que é o Dmitri, né? E isso foi muito importante, né? Com relação à Molébica, ela dista dos 327 quilômetros de Ekaterimburgo, né? É uma pequena vila que é ladeada por um rio, um riacho, né? E apareceu nela uma série de cenas, né? Eu consegui uma série de fotografias, não mais, usei o Google Earth também, mas uma série de fotos, eu consegui uma série de fotografias da cidade, o que enriqueceu bastante. Com essas fotografias eu criei uma série de cenas, né? A ida ao bar para acertar a viagem que eles fariam, né? Foi uma das cenas. Eu coloquei do lado do rio, né? A descrição do lado do rio. Depois um passeio de bicicleta, né? Porque o hotel que eles ficaram, o Dmitri e o protagonista, eles ficaram, tinha bicicleta para andar pela cidade, né?
E aí ele pegou a bicicleta e saiu, e aí eu utilizei todas as fotografias, a descrição que eu tinha do espaço urbano que as fotografias propiciavam, e fui criando cenas, né? Então isso foi muito produtivo nesse momento da narrativa. Nos estudos que eu fiz sobre a região, principalmente essa região mais lá de Molética, né, você tem o que eles chamam de ibizá. Ibizá é um tipo de moradia rústica, típica daquela região, típica da Rússia, né? Então eu coloquei mais 2 personagens, o Alik e a Kátia, como moscovitas que vieram para aquela região, e ela descobre, a partir de um tio que ela tinha lá, ela descobre esse ibizá que estava lá numa fazenda, e ela consegue comprar o terreno, né? E ela aproveita essa construção, resgata historicamente essa construção, né? Como alguma coisa do patrimônio cultural, né? do povo da região, etc. E faz uma pousada, né? Faz uma pousada, e é lá que o protagonista vai ficar. É interessante que essas pesquisas, elas propiciam, né, que você tome posição, né, em relação à preservação cultural e tal. São questões que eu não tinha pensado, que elas só vieram depois dessas observações empíricas, né, dessas informações objetivas que foram vindo e fertilizando a produção do romance. Outro exemplo que eu gostaria de mostrar aparece na minha novela, né, que é O Trimestre, que está no prelo. Essa aqui é uma capa provisória, e que trabalha lá no seu capítulo 27 de um exemplo interessante, que se dá justamente no capítulo que trata da Rosa de Antuérpia, que é uma história que acontece em Antuérpia, e a Florência, que é uma das protagonistas, né, do personagem importante da obra, ela sai de Antuérpia, vai para Lima, no Peru, e depois volta para Antuérpia. Quando ela volta para Antuérpia, ela tem que morar em Antuérpia. O marido que foi com ela lá para ali morreu, e aí ela volta para fazer a vida dela, e aí ela fica com quem? Aí nesse inteirinho a mãe dela se separa do marido e vai morar com a irmã. E nesse processo todo que eu estava construindo a trama, eu falei, bom, tenho que ir lá para Antuérpia. Toca eu novamente entrar lá no Google Earth, e fui pesquisar, e maravilha, porque aquela região é uma região muito bem cuidada pelo Google Earth. Então as resoluções são muito boas, né? O Street View funciona com muita eficiência. E aí eu saí andando e fui elencando as ruas, localizando onde eu queria que seria, onde ela moraria, aonde a mãe trabalharia, e aí tudo isso, inclusive até ponto de ônibus, né? E o ônibus que ela pegaria para ir para o lugar, tudo isso eu consegui resgatar essas informações, o que deu uma riqueza muito grande para a narrativa. Eu tenho um exemplo aqui, veja só, gostaria de mostrar aqui. Tinha que descer em Nils Hellengat. Pediu para o motorista que lhe avisasse o ponto. Quando desceu, sentiu uma brisa úmida que soprava do rio Rupel, trazendo um cheiro de algas. Neste ponto da cidade, pessoas eram mais raras na rua. A residência de Christian era na rua Armand de Wertstraat, próxima à reserva natural Valensnock. Christian morava em uma casa sóbria, um sobrado sem luxo, mas com muito conforto. Então aqui eu consigo resgatar algumas toponímias, né? Uma informação localizada que você tem lá da região, e introduzo essas observações dentro da própria narrativa literária. Um outro exemplo que eu gostaria de trazer é do livro, né, do meu segundo romance, que eu estou ainda desenvolvendo, estou escrevendo ele ainda, está no começo, e que é R2, A Morte Ronda as Veredas, né, o título dele. Logo no início, ele passa num período muito longo, né, pega lá mais de 50 anos. Logo no início tem a história do português Alberto, então eu conto a história dele e tal, e ele gostava de pôquer, né? E aí eu avaliei mais ou menos o período dele, e eu fui para Portugal e descobri o Cassino de Estoril, e eu coloquei ele nesse momento dentro da perspectiva cronológica do cassino, e eu encaixei a história, observei as datas da história e alterei inclusive muito o cronograma geral da obra em função disso, porque eu queria que ele se
se apaixonasse pelo pôquer a partir da vinda do cassino para a região, entende? E aí eu fui e reestruturei a linha de cronológica, né, do romance, e aí eu resgatei informações sobre o cassino e consegui material muito rico. Inclusive eu consegui um panfleto, né, escaneado da época, que tinha lá a chamada de uma banda de jazz, uma jazz band americana que iria para o fim de semana para lá. Eu localizei o nome dessa jazz band e consegui as músicas, né? E fiquei ouvindo a música enquanto eu estava escrevendo esse momento da história. Então é muito rico tudo isso, né? Porque você cria uma ambiência de trabalho e você entra na vibração daquele momento. Então eu acho legal resgatar essa experiência que eu tive e que está ligada com essa perspectiva dessa ficção histórico-geográfica, né? Ok. Você tem um café, por favor? Ok, obrigado. Mas o cerne mesmo do romance é a cidade de Cocos, que é onde eu elenquei, a cidade e a região de Cocos, que é onde eu elenquei o espaço para os cenários do romance, né? Inclusive fiz uma viagem para essa região, etc., levantando informações, buscando informações, dados primários, né? Dados, né, históricos, né? Para eu ter mais material e tal. E nessas andanças e procuradas, né, eu encontro um autor que é o Osório, né, Alves de Castro, que por um acaso é um autor que morava, né, se habitou uma cidade a 117 quilômetros de Cocos. E ele é um notório escritor baiano e que trata maravilhosamente sobre a cultura da região. Ele pega a faixa dos anos 30 aos anos 60, que é mais ou menos o período no qual ele produz a obra dele, e isso é riquíssimo para a minha obra. Então eu estou no momento, agora eu até parei de escrever e estou numa fase de leitura da obra dele. Já li um primeiro livro, né, que é o Baiano Tietê, e já estou lendo um segundo livro dele, né, são 3 livros. Agora é o momento tal. Então é histórico, né? É histórico, porque esse autor, ele é autóctone, então ele nasceu naquela região e virou um escritor renome, né? Conhecido, ganhou um prêmio Jabuti nos anos 60 com uma obra. Então ele traz, eu tenho que resgatar, porque eu quero esse espírito do barranqueiro, o espírito do São Franciscano, do pessoal que morava naquela região. Então isso vai alterar muita coisa do meu romance que já foi escrito, uma boa parte já foi escrita, mas essas informações que ele traz, ela enriquece maravilhosamente. Então eu nunca perco essa perspectiva, né, de estar enriquecendo a obra a partir de informações objetivas que a gente tenha, históricas, geográficas, com referências geográficas, para o desenvolvimento da narrativa literária. Tá bom.